E agora aqui no estúdio com a gente, nós temos a honra de receber uma convidada muito especial na manhã de hoje, que é a nossa correspondente da Blue Zone, a jornalista Verônica Goiçueta, que gentilmente está trazendo informações diretamente da Blue Zone para a gente. A Verônica também é correspondente da BBC Brasil e do jornal ABC da Espanha. E agora reforçando aqui o time da Rádio Alepa. Verônica, bom dia para você. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo ótimo. Verônica, você que é do Peru, tão pertinho aqui, né? Já é brasileira há muito tempo morando no Brasil, né? Quanto tempo já? Mais de 30 anos já. Mais de 30 anos morando no Brasil, já é mais brasileira do que peruana, mas é muito amazônica também, né? Com certeza. Verônica, você já esteve também em mais de uma COP, né? Não é só a primeira COP, já pôde visitar outros países. Eu quero que você diga como é que está sendo essa experiência de estar aqui em Belém, vivenciando essa COP no Brasil. Eu acho que é uma COP muito especial pelo fato de acontecer na Amazônia, né? Então, muito necessário, na verdade, né, que os líderes venham aqui, que conheçam os temas da Amazônia, porque é um território que está sendo diretamente afetado por essa crise climática, né, e as populações também muito prejudicadas, né. Então, eu acho que é importante que eles estejam aqui, mesmo que a gente perceba que as decisões vão passar meio por fora e algumas coisas parece que já vêm prontas, né. Mas eu acho que estar aqui, ver a mobilização dos povos indígenas, dos povos dos territórios daqui e da América Latina inteira, da África, porque teve uma mobilização muito grande por ser essa COP aqui na Amazônia. Então, assim, a gente tem uma mobilização fora do comum das populações originárias do mundo inteiro. Eu acho que fizeram questão de vir aqui de diferentes formas. Hoje mesmo eu estava com um grupo de jovens que veio desde o México até aqui, né? Que fizeram questão de vir aqui para estar na Cúpula dos Povos, né? Então, eu acho que é um momento muito importante, eu acho, nas COPs, porque, de fato, quem é afetado pelo clima está presente aqui. Nós até batemos um papo com o reitor da Universidade Federal, onde será realizada a Cúpula dos Povos, e são aguardadas mais de 30 mil pessoas só para esse evento que acontece lá na universidade, para ver como a COP tem movimentado. Você é uma correspondente internacional, né? Uhum. E nós aqui de Belém acompanhamos nos últimos meses as notícias que antecederam a COP, que colocaram inclusive em xeque a realização da COP. E como é esse termômetro para fora do país sobre essa realização da COP aqui em Belém? Eu acho que teve alguma preocupação por uma situação que de fato aconteceu, que teve uma especulação, né, nos aluguéis, e isso foi uma coisa que chamou a atenção, porque houve alguns valores fora da realidade, né? Isso de fato aconteceu. Mas aconteceram outras coisas também. A hospitalidade paraense prevaleceu, né? E aí muita gente está sendo hospedada. Eu, inclusive, fui recebida aqui por uma família que virou minha família. E isso tem acontecido muito. Eu tenho ouvido de colegas também que têm sido recebidos por gente daqui. Então, ao mesmo tempo, só que isso não saiu nos jornais, porque o que chamou a atenção foi a especulação. E a gente está vendo que as pessoas estão aqui, foram acomodadas, que a cidade está dando conta, né? Então, eu acho que um desafio, porque normalmente as COPs acontecem em capitais, né? E Belém não é a capital do Brasil, mas é uma cidade muito importante na Amazônia. Então, assim, ela recebe a COP também para mostrar as dificuldades, os problemas, porque a gente não pode falar só de a cidade é perfeita. Não é para isso que a gente está aqui. Não é um evento de turismo, né? Apesar de que Belém recebe muito bem, eu acho que em termos de recepção e turísticos, Belém tem muita coisa para mostrar. Mas eu acho que se as pessoas estão procurando a COP como evento turístico, evento de festa, não seria o caso. Só que também não tem cidade melhor para isso que Belém, né? Porque aqui tem festa todo dia. Tá numa efervescência. Eu não estou conseguindo participar das coisas aqui.
não tá dando tempo porque tá terminando tarde lá, já fica muito A gente cansada? tem muito trabalho, né? Mas assim, a gente fica acompanhando. É tanta coisa que tem pela cidade inteira, né? Que a gente gostaria de poder ter essa possibilidade de estar em muitos lugares. Mas tá cheio de oferta de coisas de todos os tipos, né? Culturais, gastronômicas, eventos, discussão, debate, movimentos, né? Então, assim, ontem eu basicamente eu tô indo na Blue Zone, mas eu tô circulando pela cidade. Ontem estive na Universidade Federal do Pará, estive na Blue Zone, estive aqui no centro, fui para as docas. Então, assim, a gente fica se movimentando pela cidade. A COP não está acontecendo só na Blue Zone, né? Exatamente. Verônica, você que já tem uma experiência de COP e na abordagem climática, como é que funciona numa COP, numa Blue Zone, que cada salinha que a gente entra é um debate, é um painel? Como é a caça pela notícia dentro de uma COP? Então, eu acho que cada jornalista vem um pouco com a sua agenda, né? Eu tenho a minha agenda, estou procurando os assuntos que são importantes para mim, porque realmente não dá para cobrir todos os assuntos, né? No caso de uma pessoa como eu, que trabalha de forma independente, né? Eu acompanho os assuntos centrais basicamente pela grande imprensa, né? Então, assim, acompanho pelas agências de notícias e tal. E aí eu vou buscando as minhas próprias histórias, conversando com pessoas para complementar essas histórias ou buscar histórias novas, né? Porque não dá para cobrir tudo, né? Mas, enfim, eu tenho estado nos momentos buscando as histórias que são importantes para mim. Eu acho que todo mundo vai por esse caminho, né? As agências de notícias, algumas organizações têm equipes grandes aqui, então elas acabam cobrindo e se distribuindo para cobrir vários assuntos, né? E hoje a gente tá chegando no 4º dia já de COP, 4 de 11, né? Nossa, Parece que já passou 2 meses, gente, que eu tô aqui. Essa sensação que eu tava falando que eu tenho também. O que a gente anda lá dentro, né? Acho que é 5 quilômetros, talvez mais. E eu marquei um dia, eu andei mais de 10 quilômetros. Olha só, eu no reloginho, tava no reloginho marcando. Eu coloco no celular pra ver o que eu tô fazendo. E o que a gente pode tirar de saldo desses 4 dias, desses 3 dias, né? Já que o 4 tá começando agora. Eu acho que a gente teve um momento que é importante, que talvez as pessoas vejam. Algumas pessoas veem como uma coisa meio feia e tal, mas eu acho que foi muito importante esse movimento que teve naquela manifestação que entrou na Blue Zone, porque chamou a atenção, né? E assim, os povos indígenas e os povos tradicionais, eles tentam aparecer com as armas que eles têm, que não são as armas do dinheiro, né? Ao mesmo tempo que eles estão tendo dificuldade de entrar na Blue Zone, a gente tem ativistas, né, que são mais conhecidos como lobistas, que estão em representação dos seus grupos, com o credenciamento tudo bonitinho, porque é isso, assim, quem tem poder ou quem tem dinheiro está na Blue Zone. Então, assim, se não der para as populações entrarem na Blue Zone, acho que elas estiveram corretas de fazer essa movimentação para entrar, né? Foi o jeito que elas acharam. Não teve grande estrago, não teve grande... Foi até rápido que aconteceu, né? A segurança da ONU é boa também em desbaratinar essas movimentações e tem experiência, né? Então, assim, chamou a atenção. E chamou a atenção do mundo. E acho que a gente precisa um pouco... Acho que os movimentos têm esse papel de mostrar que eles são os principais afetados, os principais interessados nos resultados dessa COP, e eles não estão tendo espaço mesmo, até porque um stand na COP custa uma fortuna, né? Então, assim, qual é o movimento indígena que vai poder entrar ali e estar presente? Então, eles deram o seu jeito de estar presente nas cúpulas dos povos e tal. Então, eu acho que nesses 4 dias, a gente tem esse impacto dessa visibilização dos povos, né? De uma cobertura que a gente vê o que está acontecendo por fora da COP, né? Como eu falei, assim, a COP ela está acontecendo na Blue Zone, com decisões que já vêm meio organizadas e gestadas, até com uma participação boa desses lobbies, né? Mas a gente está vendo também a imprensa de uma forma geral, e acho que a imprensa internacional muito, está vendo a COP que acontece do lado de fora também, né? E ouvindo essas populações que estão encontrando na imprensa uma forma de se expressar também. Tu que já estivestes em outras 2 COPs, tu achas que no teu termômetro quanto a essas movimentações do povo, chegastes a sentir isso numa outra COP, que o povo estava também querendo chegar ali para se manifestar,
para ser ouvido? Ou tu achas que aqui, por ser Amazônia também, por nós estarmos presentes, por esses povos indígenas estarem aqui muito próximos também e poderem ter vindo a COP, tenha sido mais quente por causa disso? Ou nos outros países também tu sentiste o povo querendo se manifestar? Sempre tem uma movimentação popular, né? Sempre tem manifestações. Mas, assim, de fato, nos últimos 6 anos, basicamente, essas manifestações foram um pouco contidas. Uma pela Covid, né? E depois porque nos últimos anos a gente recebeu COPs em países que têm restrições, que não são países democráticos, né? Então isso... E que são ainda países petroleiros, né? Isso restringiu um pouco a movimentação. Aqui é completamente diferente e eu acho que essa COP é um marco nesse sentido, porque a gente está vendo, apesar de que a gente vê muita polícia, eu acho até que aquela movimentação que os indígenas fizeram dentro da Blue Zone, de certa forma os protegeu, porque eu não sei como seria uma manifestação dessas na rua com tanta polícia que está sendo, né? A gente está com uma GLO aqui em Belém, né? Nesse momento, assim, Forças Armadas aqui presentes. Então eu não sei qual seria uma reação, né? Mas o Brasil é um país democrático, né? Então a gente está vendo uma mobilização grande. Eu espero que não tenha. A gente espera mais movimentações. No sábado parece que vai ter manifestações grandes. E espero que continue assim, sendo tudo na paz, né? Porque é importante. Mas eu acho que essa COP é definitivamente um marco, porque assim, a gente tem 30 anos de COP, então a gente está vivendo um processo de construção. A gente tem uma movimentação também em que os povos indígenas e os povos... Eu falo dos povos indígenas, mas eu estou falando dos povos originários de uma forma geral. Eles foram se organizando porque, assim, eles não precisariam estar nesse movimento político, mas eles precisaram sair, né, das suas casas, dos seus territórios, para se manifestar. Porque, como eu falei, os lobbies do dinheiro... eles entraram nos legislativos do mundo inteiro. Então, assim, eles estão tomando decisões para aprovarem as leis que eles precisam. E os povos que estavam nos seus territórios tiveram que sair, literalmente, da toca para ir lá fazer essa guerra no legislativo com seus grupos de advocados e buscar entrar e se organizar. Então, hoje a gente tem uma nova aliança dos povos, que era da floresta, agora é pelo clima, né? Se a gente lembrar, a Aliança dos Povos da Floresta, ela foi muito importante nas decisões que levaram à Constituição de 88, né? Mas era um outro momento, era um momento de construção da Constituição. Hoje a gente está vivendo o desmonte das legislações em favor de grupos econômicos, né? Então, assim, tanto a legislação, a imprensa... não pode atender lobbies econômicos. A gente precisa atender a vida das pessoas, né? A política é para atender a vida das pessoas. E por isso que os povos estão saindo dos seus territórios para dizer: estamos aqui, estas são nossas propostas, né? Por exemplo, se fala muito nessa COP em dinheiro, o grande assunto é financiamento para aqui, financiamento para lá, vamos pedir dinheiro aqui e lá. Mas existe uma única decisão que não custaria nada, e seria uma grande decisão, que seria demarcar os territórios indígenas. Isso não custa nada. Tem 29 demarcações ali prontas só para dar a canetada. Se isso acontecer, a gente já tem uma solução climática de graça. Então, assim, a gente tem que pensar em dinheiro, sim, mas a gente tem que pensar mais em soluções boas, práticas, na vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que os povos estão trazendo isso, e isso é um diferencial totalmente importante e que chama atenção nessa COP. Como tu falaste, são 30 anos de COP, né? E tu confessou pra gente nos bastidores que a tua primeira COP foi o Rio 92, que nem era COP, era o Rio COP 92, mas ficou marcado como a primeira COP, né? A gente chama de COP Zero, né? A COP Zero. Em 30 anos de COP, porque eu acredito que esse evento deve ter marcado a tua vida, né? E desde então tu deve ter se debruçado sobre o tema. O que mudou de fato em 30 anos? Porque o presidente Lula até brincou no começo dizendo que era essa a COP da verdade, né? E muita gente critica a COP porque acha que é muito blá 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 e não dá em nada. O que mudou em 30 anos? Olha, eu acho que quando ela aconteceu pela primeira vez, a gente estava tendo conhecimento dessa crise, né? Então, assim, ficou muito claro que a gente tinha um problema aí de aquecimento global, né?
que já era um problema conhecido pelos cientistas e pela própria ONU, mas que essa notícia chegou para a população. Eu acho que nesses 30 anos, que na verdade na linha de história são muito curtos, mas assim, a gente avançou, mas avançou muito devagar. A gente precisa de urgência, a gente precisa que sim, que essa COP seja de verdade, seja de implementação. Mas assim, a gente tem essas questões da política, né? Tem todos os seus jogos, porque como eu falei assim, uma canetada nas demarcações já ia fazer dessa COP uma COP diferente. E a gente está esperando um fundo, né, que por enquanto não está tendo a recepção que o governo esperava. Isso eu acho que é uma das fracassos, diria talvez. Acho que não sei se fracasso é uma palavra forte, mas eu acho que foi um problema dessa COP, a expectativa nesse fundo, do qual se falou muito e não tem acontecido, né? Porque assim, os países desenvolvidos, eles não querem botar a mão no bolso e eles não querem reconhecer sua dívida histórica, né? É muito difícil eles reconhecerem. Eu acho que essa conversa é uma conversa difícil de acontecer na COP. Esses países não querem reconhecer que eles têm um papel muito importante nessa crise que tem 200 anos, que é uma crise da industrialização. Além de falar da crise dos 500 anos, né, da descoberta que ninguém nos descobriu, né? Mas assim, a gente tem um processo aí de 500 anos e tem um de 200 anos, né, de industrialização que criou essa crise, né? Então, se eles não reconhecerem a responsabilidade nisso e colocarem o dinheiro que precisam colocar, a gente tem um problema. E isso é uma coisa que não se desenvolveu ainda ao longo dos 30 anos. E sem a participação efetiva dos países desenvolvidos que têm o dinheiro para resolver essa questão, vai ser difícil. Eu acho que eles precisam reconhecer e eles não estão reconhecendo. Eles vêm aqui com um ar de superioridade e, na verdade, são eles que precisam agir. Porque é isso, eles se isolam, eles entram nessas preocupações de crises migratórias, não querem que a gente vá para lá, quando todos vieram para cá, né? Mas a gente não pode ir, fecham fronteiras tal, e se protegem, né? Porque ali tem todos os seus problemas econômicos e sociais resolvidos. Mas só que não existe um mundo separadinho, né? Num pedacinho que é a Europa, ou que é os Estados Unidos, que nem veio, né? Mas a gente tem um planeta, né? Que não vai se resolver com você ficando trancado na Europa ou procurando um foguete para Marte, né? O negócio é aqui. A China, inclusive, que deve estar passando necessidade, né, já disse que não vai dar nada, né? E os Estados Unidos, como você falou, eu li numa reportagem outro dia que eles não mandaram nenhum comitê porque simplesmente não existe um departamento dentro do governo que possa mandar um comitê para cá. A gente tem o país mais poderoso do mundo negando essa crise, né? Com um líder que é uma vergonha para o planeta, né? Que eu espero também que isso mude, né? Tomara. Um outro país que também estiveste na COP foi no teu país natal, né? O Peru, que não é o teu país, mas que é o Brasil já, né? Mas como foi essa experiência lá no teu país natal? Como é essa experiência também de ser amazônida também, sem estar, digamos assim, porque todo mundo que está aqui na América do Sul, né, meio que padece de problemas muito semelhantes quanto ao meio ambiente, né? E como foi essa experiência por lá? Também foi uma experiência importante, né? Porque era uma COP na América do Sul, também um país amazônico, né? Não aconteceu na Amazônia, mas aconteceu numa cidade que é muito grande, que também tem muita desigualdade social e com certeza também foi um marco, né? Mas eu acho que ela acontecer na Amazônia é outro nível, né? E eu vou te contar uma coisa, eu tenho um pouquinho de Amazônia em mim, porque eu vou confessar aqui, a lua de mel dos meus pais foi na cidade de Quitos, na Amazônia peruana. Olha! Então eu acho que eu tenho alguma coisa eu acho que se eu te visse na rua, pra mim tá belemense, pra mim tá daqui, tá nem... E eu tenho um amor pelo Pará também, né? Que especial. Verônica, hoje, quinta-feira, será que tu pode adiantar um pouquinho de como vai ser a tua agenda por lá? O que tu já pretende acompanhar? O que a gente vai poder ouvir amanhã aqui na nossa programação? Bom, eu tenho que escrever também, porque isso é uma missão que estou tendo pouco tempo de fazer, mas eu vou acompanhar uma mesa sobre educação mais tarde. Nossa, nem lembro mais o que tem de agenda hoje, mas assim, eu vou lá para Blue Zone, eu vou para Green Zone também, para a Zona Verde, para a Zona Azul, porque lá também a gente fica
atento aos assuntos que estão acontecendo, né? Amanhã já recebi um convite para para assistir uma mesa sobre transição energética, que também eu acho que é um assunto importante, com propostas de jovens que trazem umas outras visões, né, e outras soluções, porque também é a mesma coisa dos lobbies, né? A gente fica sendo pautado pelo lobby da energia eólica, pelo lobby da energia solar, que são energias renováveis, mas a gente tem que ver o que tem por trás de tudo isso, né? E aí amanhã eu vou encontrar com esse grupo de jovens estudiosos desse assunto para saber quais são os caminhos, porque inclusive na transição energética a gente tem problemas, né? Porque também tem exploração de minérios, tem uma série de coisas, assim, é muito complexo como que a gente vai achar o caminho de resolver o mundo, né? Tanto aqui no Pará, onde a gente tem as hidrelétricas e você paga a energia mais cara do Brasil, né? Então, assim, como assim? Você tem uma hidrelétrica na porta e as pessoas têm que andar colocando energia solar, né? Não dá para entender. Então, a gente precisa entender essas coisas, explicar esses movimentos. E hoje de manhã, eu já comecei cedo, como eu falei, eu estive já numa reunião com os jovens que vieram para falar sobre seus problemas, né? E criar alianças e redes, construir redes, né? Um fundo ação, aliás, chama Fundo Action, um fundo de ação para apoiar esses grupos nessa luta, né, pela crise climática, né, para superar essa crise, né? Bom, agradeço demais a tua vinda aqui, até pedir desculpa pelo esse deslocamento, né? Porque a gente está no outro lado da cidade, a gente está na outra ponta. Foi um prazer vir conversar com vocês. Foi um prazer, foi totalmente nosso. A gente está se sentindo honrado pela tua participação aqui com a gente. A gente espera que tu continues podendo mandar a tua participação, porque a gente quer informações diretamente da Blue Zone. E até quando tu fica em Belém, vai dar para curtir alguma coisa? Olha, eu queria ficar mais, mas eu preciso. São Paulo me chama. Não, mas São Paulo é tão frio. Eu sei, mas assim, cinza. meu trabalho tá lá. Mas eu gosto muito daqui. Eu vou ficar até dia 22 aqui e eu espero ter uns dias também para aproveitar um pouquinho de Belém, né? Porque assim, a gente está trabalhando bastante. Então eu espero que dê para curtir também a cidade e a região, né? Porque tem muito lugar bonito, Igarapés e tal. Muitos. Se tu é muito maior do que tu possa imaginar o que tem por aqui. Eu preciso comer muito açaí também. Muito. Negócio que, olha, pra gente o açaí não é igual pra sulista, que come o açaí vai malhar. A gente come o açaí, rede, é sono. Aqui não dá pra fazer mais nada depois de tomar um açaí. Verônica, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente. A gente recebeu aqui a Verônica Goiçueta, nossa correspondente internacional para a Rádio Alepa durante a COP30, com notícias diretamente da Blue Zone. A gente agora volta com música, são 10h14, quinta-feira. Já a gente também traz notícias diretamente lá da Green Zone com o Gabriel e a Raina Alex sobre os nossos painéis. E é claro que a Verônica vai trazer tudo sobre a Blue Zone pra gente. A gente volta já. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.